E como já é habitual neste jornal, passamos agora para o nosso comentário. Comigo tenho Cancela Moura. Cancela, muito obrigado pela sua presença. Passamos agora ao nosso primeiro tema. Começamos precisamente pela redução anunciada pelo Governo de 15% no preço das portagens das antigas vias sem custo para os utilizadores, instituindo assim um novo regime que põe fim às isenções. Já mereceu algumas críticas? O que lhe parece esta medida? Eu admito que qualquer que fosse a medida que iria trazer críticas, não é? Mas eu julgo que dentro do leque de opções que o Governo tinha, e sobretudo atendendo à conjuntura económica atual, penso que foi uma medida muito positiva. Porquê? Porque era um sistema que a União Europeia obrigou Portugal a revogar. Aliás, havia já relativamente ao anterior regime, Portugal foi sancionado com uma multa da União Europeia por estar a fazer uma discriminação positiva relativamente à localização dos utentes, e penso que esta medida que tinha que ser revogada, penso que teria que ter uma alternativa. Admite-se, aliás o PSD já veio a público dizer isso, admite-se que efetivamente se possam estudar, ou se poderá estudar uma redução mais significativa, se a economia do ponto de vista global puder aguentar essa redução. Há alguma dificuldade nisto, é importante dizer que esta medida não vai ter qualquer impacto ao nível orçamental, porque é uma medida que vai ser compensada pelas poupanças que foram já anunciadas pelo Governo ao nível da revisão das parcerias público-privadas, na ordem de 1,2 milhões de euros, e, portanto, admito que esta medida de 15% acabe por vir ao encontro de algumas expectativas, porque todos os utilizadores vão, efetivamente, usufruir destes 15%, e vai-se manter a redução que até aqui já vinha acontecendo, de 10% durante o dia para os camionistas e 25% também de noite. O que significa que, do ponto de vista do regime, se passa agora a estar dentro da legalidade, em conformidade com as normas da União Europeia, simplificou-se a situação, ultrapassou-se a ilegalidade, e penso que, apesar de tudo, é uma medida que vai desagravar um bocadinho, portanto, esta situação de pagamento das antigas SCUT, que, como bem dizer, SCUT queria mesmo dizer sem custo para os utilizadores. Parece uma ironia. Não se veio a verificar, passado algum tempo. Não, é verdade que isto parece uma ironia. Aliás, a diferença entre a SCUT, que foi um termo utilizado e a sigla foi utilizada para isto, elas apareceram com João Cravinho, mas a antiga SCUT A23, com o professor Cavaco Silva, foi a primeira autoestrada onde foi implementado este sistema. A grande diferença é que, efetivamente, o Estado se substitui aos utilizadores e, efetivamente, no pagamento da portagem, permitindo-se depois que pagar à concessionária um determinado valor por cada um dos utentes ou utilizadores que passam a autoestrada. É evidente que isto foi abandonado pouco tempo depois, aliás, tem um processo extremamente polémico, e entre outubro de 2010 e dezembro de 2011 foi gradualmente abandonado este critério. Dir-se-á que efetivamente isto que foi uma penalização grande, porque eu queria dizer que grande parte destas autoestradas, fala-se em cerca de 1000 quilómetros, neste regime de SCUT, estariam implementados no interior e atravessando até, portanto, concelhos e áreas cujos níveis de desenvolvimento justificariam efetivamente este não pagamento da portagem, precisamente por não haver alternativas, como alguns reclamam. Por exemplo, aqui no Norte isso acontece no Grande Porto, em algumas situações. Dava o exemplo de Vila Nova de Gaia, onde a A29, por exemplo, utilizou numa parte substancial o troço da antiga estrada que ligava à Espinha, portanto, cria ali constrangimentos, e, portanto, admito que, efetivamente, isto não possa ter sido polémico, mas acaba por ser uma exigência do ponto de vista económico que também não pode deixar de ser considerada. Mereceu muitas críticas, Cancela Moura, inclusive é dos nossos vizinhos espanhóis, que criticaram o facto do pagamento das SCUT. Não, digamos assim, criticavam o facto de não saberem como pagar as SCUT. Não sei, da minha experiência pessoal, eu também quando vou à Espanha, sobretudo à Galiza, em termos de portagem, eu confesso que também pelos poucos quilómetros que faço não pago assim tão pouco quanto isso. Mas tem um método de pagamento. Exatamente. E aqui eles não tinham este método de pagamento. Aquilo que estava aqui mais em causa foi a implementação dos meios de pagamento. Isso acredito, isso foi extremamente polémico, extremamente confuso. Exatamente. E penso que ainda perduram algumas dificuldades nesse sistema, que se foi
depois aperfeiçoando, porque eu julgo que houve uma certa precipitação do Governo nesta situação. O que era importante era perceber que, do ponto de vista económico, aquilo que o Governo paga em termos variáveis anualmente às concessionárias, ao nível destas SCUTs, são cerca de 800 milhões, ou cerca de 700 milhões anuais, 700, 800 milhões anuais, e isto é um custo que poderá eventualmente ser, portanto, permanente até o ano 2050. Daqui se vê a necessidade que existe e a reclamação dos portugueses nesse sentido, de que o Estado venha a fazer rapidamente uma revisão séria sobre as parcerias público-privadas, e eu julgo que nesta área das comunicações são de facto um desastre para o país. Cancela Moura, José Ferreira, porta-voz das comissões de utentes do Grande Porto, Litoral Norte e Costa da Prata, foi uma das vozes críticas a estes 15%, onde diz que é pior do que estava, uma vez que quem tinha as isenções tinha um desconto mensal total superior a 30% e agora passam a ter 15%, ou seja, vamos acrescentar crise à crise. Palavras então de José Ferreira, porta-voz das comissões de utentes do Grande Porto, Litoral Norte e Costa da Prata. Assim, a única coisa que eu admito que quem está numa comissão de utentes tenha dados e elementos um bocadinho mais objetivos do que efetivamente eu possa neste momento refutar, mas eu gostava de dizer que aquilo que existia era uma isenção total para as primeiras 10 passagens mensais. Isto significa que, conforme os casos, haverá situações em que, de facto, o novo regime vai penalizar as pessoas, mas haverá, com certeza, muitas situações onde há um recurso frequente, diário à autoestrada, onde provavelmente esta redução até pode vir a ser mais positiva do que o sistema de isenções. Convém aqui dizer-se que as pessoas muitas vezes também se esquecem que, para além dos direitos que eventualmente nós possamos ter, das reclamações que façamos, também importa criar propostas alternativas que possam efetivamente ajudar a boas soluções. Aliás, grande parte dos protestos que eventualmente se possam fazer à volta de uma determinada matéria importa que obviamente sejam acompanhados por esta situação. As comissões de utentes que eventualmente sejam conscientemente contra esta situação, seria importante virem acrescentar algo de positivo. As autoestradas não eram efetivamente para ser pagas, o erro começa efetivamente aí, mas nós todos sabemos que a conjuntura económica não pode permitir que um país como Portugal tenha, por exemplo, ao longo do nosso retângulo, 3 autoestradas, uma no litoral, uma no centro e outra no interior, da forma como eventualmente foram implementadas. E eu admito que efetivamente possa até nem ser o melhor sistema. O PSD também já veio, o grupo parlamentar, dizer que iriam estudar a possibilidade da redução ser mais significativa, se isso puder ser do ponto de vista económico, e como digo, esta medida até acaba por desagravar quem utiliza com maior regularidade a própria autoestrada. Muito bem, assistimos aqui então num momento em que estamos numa espiral de aumentos ou uma redução de 15% no preço das portagens das antigas vias sem custos para os utilizadores. Passamos agora para o nosso segundo tema. O Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares considerou esta terça-feira, a propósito das moções de censura do PCP e do Bloco de Esquerda, que este não é tempo para competição entre partidos e defendeu o caminho seguido pelo Executivo. O Ministro não veio dizer mais do que aquilo que é a sua própria convicção ou aquilo que é o caminho do Governo, e admito que efetivamente o tenha dito com alguma convicção, naturalmente, mas de facto também é preciso aqui não esquecer que as moções de censura são instrumentos da oposição. O Bloco de Esquerda e o PCP, salvo raras exceções, onde provavelmente até apresentam medidas que possam ser execuíveis, são partidos que estão um bocadinho marginais à forma de governar. E confrontados muitas vezes com algumas dificuldades do ponto de vista prático na governação do país, provavelmente não teriam o condão de poder, quase como milagrosamente fazem, darem receitas para soluções também mágicas e, portanto, admito que, efetivamente, estes instrumentos da oposição Mas poderemos considerar competição entre partidos? Admito, porque aquilo que o Ministro se está a referir, efetivamente, é a tentativa, quer do Bloco, quer do PCP, de terem maior protagonismo com a apresentação da sua moção de censura. Eu gostava de dizer que, por exemplo, eu vi o secretário-geral do PCP vir agora defender, agora que temos ainda mais propriedade do que há 3 meses atrás, ou há uns meses atrás, quando em março apresentámos a moção de censura. Isto é usar e abusar dos tais instrumentos da oposição. Aquilo que era importante os partidos consciencializar-se
porque muitas vezes estes partidos mais fatalistas acabam por nos conduzir para imagens de grandes conflitos como na Grécia aconteceram. Aquilo que é importante é que todos convergissem relativamente a um objetivo. Todos nós sabemos que o Governo tem que suportar um memorando que foi assinado em circunstâncias particularmente difíceis. Estes dias veio a público que provavelmente o próprio primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro Sócrates, teria sido aconselhado a que pudesse ter feito aquilo 10 meses antes. 10 meses, como nós já vimos pelos sacrifícios que tivemos, é muito tempo e poderia ter atalhado muito caminho daquilo que nós estamos a percorrer, mas na verdade aquilo que é importante a estes partidos era começar a consciencializar-se, colocar-se no lugar de uma alternativa que eventualmente pudessem viabilizar como solução. Eu acho que eles às vezes fazem mais parte do problema do que da própria solução. E aqui julgo que o próprio Ministro acaba por dar uma alfinetada relativamente a esta forma. Estes dois partidos e à forma como apresentaram estas moções de censura. Exatamente, estão a fazerem uma espécie de jogos. Primeiro apresentou um, depois apresentou outro. E algum jogo de bastidor, por exemplo, um e outro já disseram que estão de acordo com a moção de censura, mas nenhum abdica dos princípios. Quer dizer, nós não estamos neste momento a ver quem é que é o partido que apresenta a melhor moção de censura ou aquela que, se de facto essa é a sua convicção, se de facto convergem para isso, é importante que efetivamente o façam. Mas aqui há sempre uma questão que fica em aberto, é assim, o Governo governa em situações particularmente difíceis. E é importante que se diga que, no fundo, está-se a sentar no lugar do réu que não lhe pertence. Portanto, o Governo aqui está a tentar, no fundo, governar com medidas que lhe foram impostas, por um memorando que efetivamente foi assinado por 3 partidos, e efetivamente qualquer outro que fosse o Governo provavelmente seria confrontado com situações idênticas. Diz-se-á, e com razão, que algumas das soluções encontradas poderiam ter outro tipo de alternativas, como esta da TSU, que efetivamente, para além de ter sido mal explicada, parece que estamos em fase de experimentação. E amanhã o Ministro das Finanças vai apresentar as alternativas à TSU. Portanto, medidas alternativas que não se esperam que sejam muito diferentes. Por exemplo, os portugueses já estavam mais ou menos convencidos, depois da declaração do Tribunal Constitucional, daquele chumbo relativamente ao corte dos subsídios, que efetivamente os próprios privados pudessem também eles serem efetivamente afetados pela medida. Então já estavam particularmente, penso eu, mentalizados no sentido de poderem também, do ponto de vista da medida, terem uma igualdade de tratamento com o setor público. Isso não vai acontecer. Bem, uma medida alternativa que eu acho que, para além de ser mal explicada, como eu disse, acaba por ser uma espécie de experimentação, que nem se sabe se o resultado efetivamente vai ser correto ou iria atingir os objetivos, mas amanhã não se espera uma coisa diferente. Aquilo que era importante... Já foi feito, já foi dito também, não é, Cancela Moura? Exatamente. Muito bem. Terminamos então por aqui o nosso comentário de hoje.